A gente sabe de algumas coisas que aconteceram de forma importante depois do surgimento do iPhone e do uso de tela. E a gente já começa a ter algumas experiências. Primeiro momento foi definir assim, olha, de 0 a 2 anos, 0. De 2 a 5 anos, 11 meses, 29 dias, 1 hora por dia. De 6 a 12 anos, 2 horas. Acima de 12 anos, com observação e orientação do pai. Esse foi o primeiro momento. A gente esteve nesse momento. No segundo momento, agora que nós estamos vivendo, tem se discutido muito assim, olha, tão importante quanto o tempo é o que o meu filho está vendo. Se o seu filho fica vendo 2 horas de internet, mas ele está estudando, ele está aprendendo, ele está vendo um documentário que está trazendo para ele ganhos, é uma coisa. Se o seu filho fica lá no short, vendo dancinha, Felipe besteira... Neto. Né? Nelipe. Nelipe Feto. É outra coisa, sabe? Então a gente Mas tá se passando... o filho está vendo Pindorama. Exato. Maravilhoso. Eu ia falar isso agora, que história é essa que não pode tela se você indicou o Pindorama, que é o nosso documentário para crianças? Então, é exatamente por isso. Porque mais importante do que o tempo é o que o meu filho está vendo. E Pindorama, a gente sabe da qualidade e do conhecimento que ele traz para os meus filhos. Então, eu permito. E aí eu tenho que colocar uma outra coisa, assim... Impreterivelmente, os nossos filhos irão precisar de tecnologia para viver. Quando você pega o meu pai tem 72 anos, ele vai usar o mouse, ele faz assim, ó. Por quê? Porque ele não aprendeu a dar o clique devagarzinho, ele aperta com muita força. E aí, se eu não permitir que o meu filho experimente a tecnologia, ele pode se cegar. Eu faço uma outra figura de linguagem entre a tecnologia e o fogo. O fogo, quando foi descoberto, ele foi super importante. Ele permitiu que a gente sentasse em roda, transferisse cultura, ele permitiu aquecimento, cozinhar os alimentos. Mas se o fogo utilizado de maneira inadequada, ele vai colocar fogo na casa, ele vai matar a pessoa, ele vai colocar fogo na floresta, ele vai trazer dor. A mesma coisa são as telas. As telas estão aí para trazer benefício. Mas se a gente não souber usar, ela vai queimar. Então, é algo bem importante. Supervisão 24/7, então. O principal hoje é o que o meu filho está acompanhando na internet, tá? Se você faz o dever de casa com o seu filho, você diminui para menos de 30% do seu filho se envolver com álcool e drogas. Cara, como é que é isso? Só de fazer o dever com ele? Então, na realidade... eu acredito que eles só estão vendo a ponta da solução, né? Porque um pai que faz o dever com o filho, provavelmente está preocupado com uma série de outras coisas. E daqui a pouco a gente vai começar a ter estudos que mostram isso. A criança que utiliza dessa forma vai ser assim, a criança que utiliza dessa outra forma vai ser assim. A gente sabe que tem alguns horários que a gente não deve usar, né? Por exemplo, a partir de 20 horas. A gente sabe que a luz azul atrapalha o sono. Adolescentes que ficam à noite com o celular no quarto, tem tendência a desenvolver problema psiquiátrico. Isso é super importante. Isso é bacana. Então, pais de adolescente pegarem o celular antes de o menino ir pro quarto. Eu acho que a partir de 21 horas, ninguém tem que ter celular, nem o pai. Sim. Eu tive um paciente há pouco tempo, há uns 2 anos, que o pai foi viajar, deixou ele com a irmã. Ele é um adolescente que joga. Ele foi à farmácia, comprou fralda geriátrica, Coca-Cola, Snakers, né? Aqueles... tipo Doritos, essas coisas. Entrou pro quarto, trancou a porta e 72 horas jogando. Saiu de lá, teve uma convulsão. Que isso? Alguém que contou é seu paciente. Imagine... Quantos anos? Você sabe, 14 para 15 anos. Sabe por que ele usou a fralda? Para não precisar parar e ir no banheiro, cara. Fralda geriátrica, para ele só tirar e a Coca-Cola ali. Gente, que loucura. Pois é o nível que a gente está encontrando. Mas quer dizer, doutor, para chegar a esse nível, é claro faltou que supervisão. houve muitos erros anteriores. Faltou né? supervisão. A gente tem terceirizado, a gente terceirizava para a escola, para babá, agora a gente está terceirizando também para o celular. Telas. E como que a gente faz um detox de telas de um menino desse? Porque também não dá pra... É igual droga. Se tirar 100%, ele entra abstinência. Antigamente, só pro pessoal de casa, quem é mais velho... Das antigas. Das antigas vai se lembrar. Cara, não tinha celular. Então,
Então a gente, sei lá, eu quando era criança, se eu tava com meu pai ou com minha mãe na rua, eu tava com a minha avó, sei lá, minha avó parava, toda criança irrequieta ali, né? Queria brincar, queria fazer alguma coisa. Sei lá, eu tava com a minha avó andando na rua. Ela parava pra conversar com uma vizinha, assim. Ela, não, fica aqui, vai esperar, a vovó vai terminar de conversar, daqui a pouco a gente vai pra casa. Você tinha que lidar com o tédio, né? Hoje em dia a criança não... Você tirou uma tela, o negócio fica... Tem até o filme que lançou recentemente, aí, o Divertidamente, tá todo mundo comentando das emoções. Tem uma emoção lá que é o tédio, que é literalmente um adolescente com um celular que faz tudo pelo aplicativo hoje em dia. E aí quando tira o celular, fica desesperado. Uma coisa horrorosa, porque não consegue viver sem aquilo. A criatividade, eu tenho a impressão de que vai por água abaixo também. Porque no momento de tédio, a gente inventa. Quando criança, nossa, eu inventava um brinquedinho. De repente, isso aqui já era um avião, naquela coisa e tal. Exatamente isso. Então, primeiro, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que não deixar chegar a esse ponto, né? Primeira coisa. Depois, existem estratégias que a gente pode tirar. O que essa criança tá sentindo é a dopamina, né? Porque quando você... Tem estudo sobre isso já, né? Deu like, recebe dopamina, você passou a fase. E não sei se vocês sabem, existem laboratórios no mundo que estudam isso, inclusive dosando dopamina. Assim, quero saber, jogou lá, eu quero saber quanto que tá. E os jogos cada vez mais, né? Essa gamificação, você ganha um bônusinho, você ganha uma estrelinha, você passa de fase aqui, você faz isso. E se você lembrar, na nossa época, na minha época do Atari, o jogo estava lá e ele não mudava durante o percurso. Hoje não, o jogo ele muda. Tem uma pessoa lá programando que realimenta esse jogo e vai... Poxa, descobri que se ele fizer isso aqui, ele toma mais dopamina, ele vai mais dopamina, ele vai mais pra dopamina. Então, isso tem acontecido muito. Então, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho também que a pessoa que tá nessa situação não consegue tirar de uma vez. Mas eu tenho que começar a tirar progressivamente. E, nesse caso, já é considerado vício, né, em games, e já tá no CID-11, né, já é uma doença, vício em games, e a gente, às vezes, tem que usar até medicamento nesses casos. Vício em games é uma doença. Já é uma doença.